O Senhor e seus caminhos. O Senhor e seus caminhos. Pastor Helena para estar conosco há uns anos atrás. Mas esse era o nosso calendário. Mas o calendário de Deus não era aquela data. O calendário de Deus era hoje. Esse é o calendário de Deus. E bom homem que consegue compreender o calendário de Deus. E hoje nós recebemos essa família, essa casa. E como eu agradeço a Deus, de maneira tão cordial, tão abençoadora, tão manifesta. Eu louvo a Deus. Pastor Leomar, assim, com carinho comigo, sabe? Eu todo falando, pastor, isso. Ele, não, pastor, fica tranquilo, nós somos de casa. E eu quero ser grato a Deus. Grato a Deus por esse tempo. Grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Grato a Deus por poder conhecer essa casa e recebê-los hoje conosco. A pastora vai nos ministrar a palavra do Senhor. Mas aqui nós temos um costume. A nossa casa é casa de acolhimento, é casa de bênção, é casa de sentar à mesa e comungar. E assim nós fazemos. Nós não somos abastecidos antes de abastecer alguém. E eu queria que você levantasse a tua mão para cá. Eu quero orar por essa casa. Eu quero orar pela vida da pastora Helena, a vida do pastor Eleomar. Eu quero que você, igreja, estenda a sua mão para cá. Isso. Que a igreja cumpra a função que ela tem. A palavra do Senhor diz que nós somos intercessores, unidos em amor, em propósito. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E é por isso que a igreja se coloca em pé e levanta as suas mãos. Então eu queria que você levantasse a sua mão agora e abrisse a sua boca e liberasse uma palavra de oração por essa casa. Pastor Eleomar, pastor Helena, libera uma palavra sobre eles, vai, querido. Ora por eles, pede a Deus pela vida deles. Roga aos céus, porque só os céus conhecem as necessidades. Só os céus conhecem as provisões. Há orações que em secretos são feitas ao céu. E nós não queremos revelar as orações em secretas, mas queremos pedir que o céu atenda essas orações. Ora por eles. Ora pela vida deles. Ora pelas viagens que fazem, pela igreja que estão à frente, pelos trabalhos, múltiplos trabalhos do reino que eles desenvolvem. Põe eles na sua oração agora, querido. Pede para o céu saúde, pede graça, pede discernimento, entendimento, percepção do reino. Vai, libera a tua palavra agora. Seja a boca de Deus agora, em nome de Jesus. Roga aos céus, que os céus se abram em provisão, em recurso, para aquilo que está guardado ainda, que é um projeto que Deus possa estabelecer nessa terra. Faz, Senhor, faz, Senhor. Soma esta igreja em oração, Pai. Somos o teu povo, Deus. Clamamos pela tua bondade. Guarde eles, Senhor. Que seta nenhuma toque a vida deles, Pai. Que mal nenhum os cerque. Que haja uma provisão de saúde. Saúde no corpo, saúde na alma, saúde no espírito, ó Deus. Que haja um derramar da porção do céu. Que o Senhor encontre corações. Que o Senhor encontre a vida deles, Pai. E faça-os prosperar em teus caminhos. Pai, como igreja oramos, como igreja intercedemos, e como igreja, Senhor, já testificamos a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Vocês ouviram o que ele falou, né? Deixa eu falar no microfone. Ó, a pastora perguntou quanto tempo. Numa cadeira boa dessa, querido, com um ar desse, pastor Helena pregando, 2 da manhã tá pouco. Podem ficar tranquilos, não. A paz do Senhor, igreja. Deus é fiel e Ele está aqui. A Ele honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Bom, algumas vezes durante o culto eu me senti na ADVIP, na nossa igreja. E com esse som assim, eu estou quase com certeza que eu estou lá, né? Porque é raríssimo a gente encontrar já o som aberto quando começa a falar. Na igreja de pregador é diferente, eu já percebi
que o pastor gosta de pregar, e pregou uma mensagem maravilhosa aqui no ato de ofertório. Eu estou grata ao Senhor, feliz por estar com vocês. Pastor Daniel, sua esposa, sua casa, nossa gratidão pela paciência e longanimidade em ter aguardado este dia. Vocês estão aqui sendo apacentados por um santo homem de Deus. Pessoas que mantêm a calma quando são contrariadas, quando as coisas saem diferente do planejado, revelam o verdadeiro fruto do Espírito, domínio próprio. E o pastor Daniel está entre as pessoas mais raras que nós convivemos, no sentido de enfrentar contrariedades no tempo de cumprir uma agenda, mas encontrar do outro lado amabilidade, compreensão, generosidade, que Deus o conserve assim, nesta graça, em nome de Jesus. Querida igreja, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração. Para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Eu vou ler aqui na versão King James atualizada, mas os irmãos fiquem à vontade para ler de acordo com a versão que estiver em mãos dos irmãos ou que for usual à igreja. Ao findar este culto, esta reunião espiritual, os livros que o Senhor Jesus nos confiou estão disponíveis aos irmãos que quiserem adquiri-los. O primeiro deles, Eu Não Sou Aitofel. Tem algum leitor aqui, alguma leitora? Oh, que honra para mim, né? Um pouquinho distante da minha casa encontrar leitores. Eu Não Sou Aitofel, a gente conversa sobre ressentimento, sobre perdão, sobre lealdade, deslealdade, temas que parecem que estão distantes da gente até baterem na nossa porta. E a coleção Crescendo com as Mulheres da Bíblia, 3 livros que Deus me permitiu escrever sobre a vida de Sara, desde o momento que ela entra no texto bíblico até a sua morte. Sobre a vida de Rebeca, onde eu falo sobre a sua gestação, e sobre a vida de Raquel, onde eu falo desde que ela encontra com Jacó no poço, até o dia em que Deus a ouviu e ela gerou um filho. Eu tenho dito que quem conhece a Raquel pela Record, não conhece Raquel, tá bom? Você precisa conhecer pela Bíblia, é uma história fantástica, vai abençoar muito você. Pastora, são presentes para a senhora, que não vai emprestar a ninguém. Olha que bondade. Deixa o pastor Daniel ler, tá bom? Deus abençoe. Jonas capítulo 1, quem encontrou, diga glória a Deus. A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Vamos orar juntos? Desocupe as suas 2 mãos, segure firme na mão da pessoa que está do seu lado, não deixe ela escapar, prova para ela que você está viva, alegre e cheia do Espírito Santo nesta noite. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome,
porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Esta é a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja. Por isso lhe peço, fale e não te cales. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar dizendo um glória a Deus. O livro de Jonas, ou o livro do profeta Jonas, ele trata dois assuntos muito importantes: soberania divina e liberdade humana. Soberania divina e liberdade humana são tratadas com profundidade e clareza neste livro. É complicado para algumas pessoas conseguirem compreender soberania divina fora de uma imagem de predestinação total. Outras pessoas não conseguem entender soberania divina e, ao mesmo tempo, entender que dentro da soberania divina cabe a liberdade humana, que é possível que você já tenha ouvido chamar de livre-arbítrio. O livro do profeta Jonas, sem querer me aprofundar nesse tema, ele revela isso de forma muito clara. O soberano Deus, a soberania de Deus, governa o vento, governa o mar, governa o peixe, governa a planta, governa o verme, salva os pecadores, reprova o profeta, mas deixa ele usar a liberdade dele para fazer o que quiser. Liberdade humana não é tomar o cetro da mão de Deus. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas prepare-se. Tem vento, tem mar, tem peixe, tem planta, tem verme. E tem a vergonha de ver gente que nunca ouviu falar dele se vestir de pano de saco e se arrepender, enquanto eu e você estamos fugindo do plano que ele tem para nós. Então, o livro de Jonas trata essencialmente disso. O Deus que escolheu Israel não é nacionalista. O Deus que escolheu Israel não é exclusivista. Os judeus não têm o monopólio de Deus. Jonas já vai apontar para a graça divina quando Deus quer salvar os ninivitas, tal como quis salvar a nós. Alguns eruditos liberais olham para Jonas e dizem: não, isso não é verdade, isso aqui é uma novela religiosa. Eles não acreditam em Jó, eles não acreditam em Jonas, eles não acreditam no barro de onde Adão foi formado, acreditando que é só uma linguagem importante para um semita e que na verdade não foi bem assim. Mas nesta noite está reunido o povo do livro, o povo que crê no que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse. Cadê o livro para você levantá-lo mais alto que você puder agora e para você dizer: eu creio na Bíblia? O livro de Jonas tem 4 capítulos, 48 versículos e uma ordem de Deus. Capítulo 1, versículo 1. A palavra de Yahvé veio. Tem tudo a ver com esta conferência. A palavra de Yahvé veio. A palavra de Yahvé veio.
não precisa correr atrás da palavra. A palavra está em movimento, vindo até você esta noite. Você pode estar na primeira fileira, na última fileira, na galeria, ou quem sabe um tanto quanto desconcertado, porque não está vestindo o que gostaria, chegou atrasado, afobado, suado. Eu tenho uma palavra para você esta noite. A palavra vai te achar aí aonde você está. Sei lá onde Jonas estava. A palavra. Aleluia. A palavra de Deus se movimenta e sempre encontra o seu destinatário. A palavra de Deus chegou dizendo: é uma ordem, porque a palavra de Deus é sempre uma ordem. Obedece quem quer, obedece quem entende, obedece quem aceita. A palavra de Deus chegou como uma ordem e disse: Jonas, dispõe-te. Vai à grande cidade Nínive e prega contra ela. Grande cidade Nínive. No 3 você vai dizer grande cidade, ok? 1, 2, 3. Agora preste atenção, olhe para mim. Grandes lugares nem sempre são almejados. Não é todo mundo que quer um grande lugar. Muita gente quer, mas tem gente que não quer. Tem gente que diz: não, grandes lugares, não, eu não estou procurando isso. Grandes lugares nem sempre são almejados. Algumas vezes são evitados. Não, eu não quero aparecer, eu não quero visibilidade, eu não quero grande lugar. Mas eu quero dizer para você que esses lugares que algumas vezes não são desejados e que são evitados, algumas vezes eles são por Deus endereçados a nós. Eu sei que se dependesse de você, você ainda estava usando máscara. Você não quer aparecer. Você quer ficar num canto. Você diz: Deus, não dá para ser daqui. Só que grandes lugares não é para quem busca por esses lugares. Grandes lugares também não é para quem foge. Grandes lugares é para quem simplesmente obedece. Algumas vezes na rota de Deus haverá um lugar pequeno. Outras vezes na rota de Deus haverá um lugar grande. E daí se o lugar é grande ou pequeno, desde que Deus te dê uma grande mensagem para entregar aonde Ele quiser. Jonas vai pregar. Agora olhe a situação de Jonas. Eu vim esta noite pregar a vocês. Eu vim fazer o quê? Pregar a vocês. Jonas não recebeu uma ordem de pregar a eles. Jonas recebeu uma ordem de pregar contra eles. Nós não suportamos 1h30 de mensagem com pregadores pregando a nós. Imagine 2 horas de mensagem, uma pessoa pregando contra nós. Aonde tudo que você faz é colocado em balança, onde todo o seu comportamento é examinado, aonde tudo sobre você é desmiuçado pelo poder da palavra. E o Senhor disse a Jonas: é porque a malignidade deles subiu até a minha presença. E aí eu penso, qual ousadia dessa malignidade de subir até a presença de Deus. É um grupo sem freio, parece com a geração que vivemos. Não tem freio, não tem limite, não sabe aonde ir. A malignidade foi subindo, subindo, subindo. E quando chegou na presença de Deus, Deus decidiu: agora eu vou agir nesta cidade. Jonas levanta, dispõe-te e vai pregar contra Nínive, porque a malignidade deles subiu contra mim. Versículo 3. Entretanto, agora eu falo a você e a mim. Entretanto, todavia, Jonas, Helena, decidiu fugir
da presença do Senhor. O Espírito de Deus me esclarece sobre decisões malditas que foram tomadas nos últimos anos. Não quero mais, não quero ser, não quero fazer, não quero ficar. Me deixa aqui. Jonas se levanta e decide fugir da presença do Senhor. Almeida, corrigida, fiel, se levantou para fugir. Todas as vezes que você tentar se levantar para fugir, é melhor continuar sentado. Não saia do lugar que você está para fugir. Só saia do lugar que você está para cumprir um propósito maior do que o lugar que você está. Me ajude a pregar. Alguém que você conheça pelo nome, grite o nome desta pessoa: fulano, não fuja. Você sabe que se você chamar um carro agora pelo aplicativo, você vai ter que esperar. Você sabe que se você for a um ponto de táxi, você vai ter que esperar. Você sabe que se você tiver uma passagem, chegar no aeroporto, você tem que esperar. Mas quando Jonas chegou, o navio já estava ali esperando por ele. O reverendo Billy Graham disse que sempre que um homem quer fugir de Deus, o diabo colocará um navio esperando. A expressão Jonas pagou, para alguns estudiosos do texto, indica que ele locou o navio para ele. Não era um navio de passageiros comuns, era um navio com uma tripulação. E Jonas pagou pelo direito de entrar ali como um passageiro. Eu quero que você entenda que alguns de nós encontramos dificuldades em pagar para cumprir uma missão, mas não temos a menor dificuldade em pagar para fugir de uma missão. Ingresse no seminário e logo alguém vai lhe dizer: está pagando quanto por mês? Isso está ficando caro demais. Faça uma conferência, um simpósio em outra cidade, invista nisso. E alguém vai dizer: não precisa, você tem que aprender a Bíblia de graça. Invista numa conferência na sua igreja. E logo alguém que nunca te deu uma bala vai se meter dizendo: vai pagar para ouvir a Bíblia. Agora, para entrar no navio, ir para Tarsis e se rebeliar contra Deus. Aí pode gastar à vontade. Deixa eu te dizer uma coisa. Custa muito mais caro pagar para fugir do que se preparar para obedecer. Eu vou repetir: custa muito mais caro pagar para fugir do que se preparar para obedecer. Numa conferência como essa, sentado nessa cadeira, você não está pagando para fugir, você está investindo para obedecer. Pagando para fugir, igual a pagando para morrer. É só você ver o que alguém está fazendo com o próprio dinheiro e você sabe, está pagando para morrer. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é morte. Jonas decide: eu vou para Tarsis. E o texto diz porque ele quer ir para Tarsis, porque lá ele intenta escapar da presença do Senhor. Por que isso? Porque há uma ideia antiga, no mundo antigo, que deuses tinham jurisdição. Então ele pensa: em Tarsis, Deus não vai. E é profeta, hein, com essa cabecinha. Em Tarsis, Deus não vai. Eu vou para Tarsis porque lá eu estou livre.
O homem está fugindo de Deus e Deus está correndo atrás do homem. Jonas pensa em Tarsis, não vai, porque Tarsis é um dos principais mercados da cidade mercantil de Tiro. Você lembra de Tiro? Você lembra da parábola de Tiro? Então ele pensa na sua cabeça: lá quem governa é o mal, lá Deus não vai me achar. Eu tenho uma palavra para esta igreja: se colocar a tua cama no abismo, Ele está. Sem tentar subir ao céu, Ele está. Entrou no navio, desceu. Eu gosto dessas palavras, olha como elas são interessantes. Deus disse para Jonas: vai. Aí o texto diz: entretanto. Agora Jonas se escondeu e chegou a vez de Deus. Contudo, veio soprar. Se você acredita, Ele faz soprar. Se você não acredita, Ele faz soprar. Só quem já enfrentou tempestade aonde Ele soprou o vento sabe do que eu estou dizendo. Ele sopra mesmo. É a sua liberdade humana dizendo: não vou, não caso, não falo, não faço, não amo, não aceito, não perdoo, não volto, não canto, não prego, não oferto, não participo. E é a soberania dele dizendo: então, ó, uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se, mas não vai arrebentar. Ameaçava arrebentar-se. E os marinheiros foram tomados de grande pânico. Eu quero dizer para você que o que está acontecendo aqui é incomum. Por quê? Porque você já deve ter enfrentado uma turbulência aérea. E você sabe que dificilmente numa turbulência você vai ver a tripulação em pânico. Você não vai ver as aeromoças em pânico. E muito menos o piloto em pânico numa turbulência. Porque ele está habituado àquilo. Ele conhece o potencial da máquina. E ele já atravessou aquilo muitas vezes. Marinheiros não ficam apavorados com o vento, mas dessa vez não é o mesmo vento que eles já conheciam. Uma pequena manifestação de Deus abala qualquer especialista. Deus vai colocar a mão na tua saúde, vai virar esse diagnóstico ao teu favor, e vai ter um oncologista experiente dizendo: eu nunca vi isso. É ele dizendo: eu sou maior que os especialistas. Aleluia. Haramasui de Calamaia. Cada um deles começou a clamar o seu próprio Deus. Clamaram. Você vai perceber que o Jonas está desviado ali do propósito, mas já tem gente clamando no barco que ele está. Crente é uma loucura, irmãos. Crente tem um imã. Crente tem uma roda de fogo. Até escondido no navio, ele sacode pessoas na presença dele. E agora eles começam a clamar ao seu próprio Deus. E como não tem resposta, eles decidem pegar as cargas do navio e jogar fora para deixar a embarcação mais leve. Seria isso uma lição para nós? Deixa eu lhe fazer uma pergunta: precisamos de tudo que carregamos ou carregamos pelo hábito de carregar? O vento prova o que tem valor na vida de verdade. Tem coisa que a gente está carregando há muito tempo, já não faz nenhum sentido. É só... E você percebe: isso não é para mim, aquilo não é para mim. Isso não faz mais parte do meu presente. Aquilo deveria estar no meu passado. Eles começam a jogar as coisas fora. Mas há uma segunda lição aqui. Por quê? Quem de fato estava pesando o barco? Isso. Quem de fato estava pesando o barco? Será que a gente não está perdendo coisas porque não tivemos coragem ainda de tocar na coisa errada? Jonas, no entanto,
havia se refugiado no porão do navio. Refugiados no porão do navio são uma classe de crentes desobedientes à mensagem, fugindo da verdadeira missão. Quietinhos. A empresa, a família, o casamento, a comunidade onde ele vive, e ele refugiado, fingindo que não é com ele. Deitou e dormiu profundamente. Que tipo de sono é esse? Quando os homens de Deus dormem, o que acontece? Depende de quem for esse homem. Elias dormiu desanimado. José dormiu para receber o direcionamento para o seu futuro. Quem dorme porque descansa, recebe direção. Mas quem dorme porque foge, é tomado pela fraqueza e pelo desânimo. Pegaram ele dormindo. O capitão olha para Jonas e diz, Almeida Revista Corrigida: que tens, dorminhoco? Algumas vezes Deus vai usar pessoas de fora para dizer coisas que as que estão perto não têm coragem de dizer. Que tens, dorminhoco? Levanta-te e começa a clamar também ao teu Deus. Quem sabe assim Ele não se lembre de nós, para que não venhamos a perecer. Os marinheiros estão jogando sortes para descobrir o que está acontecendo. Apesar da tempestade, eles se comunicam, investigam e lutam para viver. Deus me disse claramente esta noite que pessoas chegaram aqui no meio de uma tempestade. Eu tenho uma palavra de Deus a você: lute para sobreviver. Se você tem liberdade em Deus, toque no ombro da pessoa que está do seu lado e diga a esta pessoa: lute para viver. Começaram a jogar sortes. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. Quem denunciou? Deus, o mal, o acaso, ou ele mesmo? Não sei, só sei de uma coisa: era uma bendita denúncia. Era Deus sacudindo Jonas e dizendo: reaja e lute pela sua vida. Meu ministério está indo embora, minha família está indo embora, meus filhos estão indo embora. Vou fazer o quê? Reagir. Redobre sua atenção. Imediatamente perguntaram a Jonas: por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? A culpa é de Jonas. Mas o poder da tempestade não está nas mãos dele. O máximo que a gente consegue é fugir. Mas depois que o temporal vem, a gente não sabe como resolver. Casamentos precipitados, contratos precipitados, palavras precipitadas. E o vento veio e agora você não sabe o que fazer. Tudo o que sabemos é fugir e perder. Mas aquele que controla o vento ainda estava ali. Olham para Jonas e fazem uma pergunta que pode elucidar tudo: qual a tua ocupação? Sim, porque minha vocação e minha ocupação andam juntas. Se eles entenderem qual é a ocupação de Jonas, vão entender qual é a vocação dele. De que povo pertences? Eu sou hebreu e temo a Yahvé. Preste atenção, ele disse eu temo. Ele não disse eu profetizo, ele não disse eu prego, ele disse eu
temo, porque o único sentimento que ele tem em relação a Deus naquela hora é temor, e não é temor reverente, é temor que propõe fuga. Você precisa trocar temor por relacionamento. Relacionamento comporta temor reverente, mas atrai Deus para perto de você. Eu temo o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Naquela hora, Jonas já está entendendo. Se eu for para Tarsis, Ele está lá. Se eu vier para o mar, Ele está aqui. Se eu me esconder no fundo deste navio, Ele está aqui. Os homens olharam para Jonas e disseram: o que você fez? Você fugiu da face de Deus. E o mar foi ficando mais revolto. O mar foi ficando mais revolto. E é nesse momento que eu quero lhe entregar algo específico esta noite. Quando a tempestade é grande, esta pergunta surge: o que devemos fazer? O que devemos fazer contigo a fim de acalmar esse mar? Você entende que Jonas está vivendo o pior momento de sua vida, mas a autoridade profética naquele barco ainda é ele. Existem dias que você não quer sair de casa, do quarto, e pessoas estão te perguntando: faço o quê? E na sua cabeça você não responde mais isso. Se eu soubesse. Você foi escolhido, e na sua boca tem a resposta de Deus para o mundo. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Você foi escolhido, e na sua boca tem a resposta de Deus para o mundo. Você está quebrado, mas você tem a resposta. Você está choroso, mas você tem a resposta. Desempregado, mas tem a resposta. Traído, mas tem a resposta. Sofrendo, mas tem a resposta. Nós temos a resposta de Deus para o mundo. Jonas disse: pegai-me, lançai-me no mar, e o mar vai se aquietar, porque eu sei que esta violenta tempestade veio por minha causa. Ele tem resposta, porque profetas têm resposta. Está usando a coragem para morrer, mas deveria usar a coragem para obedecer. Condiciona a tua coragem para cumprir o que Deus tem com você. Eles estão diante da ira misericordiosa de Deus. Eu sei que parece estranho, mas você já vai entender. Eles estão diante da ira misericordiosa de Deus. Eles não queriam jogar Jonas nas águas. Eles não queriam ver a morte de um homem para a salvação de outros homens. Redobre sua atenção agora. Eles não queriam ver a morte de um homem para a salvação de outros homens. Então eles começam a remar, porque eles querem sair daquela situação sem que um homem morra, para que eles vivam. Isto é impossível. A humanidade está fazendo isso todos os dias. Todos os dias alguém está tentando pelas obras se salvar. Todos os dias alguém está tentando pelo seu esforço se salvar. Mas diante de um mar que impõe a morte, só o sacrifício de um homem pode salvar os outros homens. Seu dinheiro não pode te salvar, sua generosidade não pode te salvar, seus dons não podem te salvar, sua família não pode te salvar, teu emprego não pode te salvar, tua inteligência não pode te salvar. A gente rema, e o mar continua bravio e a morte é certa. Mas quando um homem levanta e diz: eu dou a minha vida por vocês,
Olá, pare de remar esta noite, pare de remar esta noite, pare de remar esta noite. Eu sei que você vem a cultos e ouve reme, mas esta noite a mensagem é não reme, aceite a saída de Deus. Seu orgulho te diz, eu salvo esse casamento. Seu orgulho te diz, eu salvo esta empresa. Seu orgulho te diz, eu salvo esta igreja. Seu orgulho te diz, eu salvo meu filho. Eu sei o que fazer com ele. Eu vou dar uma surra nele, mas eu tiro ele dessa situação. Eu sei o que fazer com ele. Eu levo ele para fora do Brasil, mas eu não vou deixar ele passar pelo que está no script da vida para ele passar. Orgulhosos, prepotentes, miseravelmente humanos, nós olhamos para o mar e falamos, eu sei o que fazer, mas nós não sabemos o que fazer. Efésios, capítulo 2, 7, 8, 9. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pare de remar, pela graça sois salvos. Pare de gritar, por meio da fé. E não tente resolver as coisas batendo nos seus filhos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. E não tente também bater na sua própria carne para mudar as suas inclinações. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se gloriar sem motivo. A desobediência da humanidade colocou a humanidade dentro de um barco. A desobediência da humanidade colocou a humanidade num mar, aonde a ira de Deus saculeja o barco, mas a graça de Deus está dentro do barco, dizendo, eu tenho uma nova oportunidade. Eles oram, oh Senhor, eis que nós te rogamos, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve fazer. Jonas ainda não orou, mas os marinheiros já estão orando. Essa incrível capacidade de Deus de nos dar, de despertarmos nos outros aquilo que nós não alcançamos ainda. Então, quem está comigo, diga aleluia. Então, Helena, eu pulo do barco. Não tem mais jeito. Não. Você não é Jonas esta noite. Me ajude a pregar. Olhe para alguém com um olhar amoroso e diga a esta pessoa, você não é Jonas esta noite. Não, esta noite não. Outras noites você pode ser Jonas, quem sabe amanhã, quem sabe sábado, quem sabe domingo. Hoje você não é Jonas nesta mensagem. Hoje você é um marinheiro. Hoje você está desesperado porque a ira de Deus sacode o barco. Hoje você está desesperado porque a morte é certa. Hoje você está desesperado porque atitudes erradas te colocaram em lugares de conflito. Mas a Bíblia diz que eles agarraram Jonas e lançaram ao mar enfurecido. E quando o corpo daquele homem toca as águas do mar, logo este se acalmou.
Mas isso faz sentido, Helena, Raquel, faz todo sentido. O sacrifício cessa a ira do Criador. Mas eu já disse que você não é Jonas esta noite. Você é um marinheiro vendo o seu casamento quase acabar. Você é um marinheiro vendo a empresa ruindo. Você é um marinheiro vendo os filhos tomando rumos que você não sabe gerir. Você é um marinheiro vendo a sua própria vida ameaçada pela sombra do pecado e da condenação eterna. Nesta noite, quem é maior do que Jonas está aqui dizendo, João capítulo 10, 18, ninguém tira a minha vida, mas eu dou pela minha própria vontade, eu dou e torno a tomá-la, porque recebi do meu Pai. Ele está dentro do barco dizendo, eu sou o sacrifício. Ele está dentro do barco dizendo, eu vou aplacar a ira de Deus contra você. Ele está dentro do barco dizendo, eu morro e você vive. Ele está dentro do barco dizendo, eu me entrego e você segue viagem tranquila. Ele está dentro do barco dizendo, eu dou a minha vida e no terceiro dia eu torno a tomá-la. Mas isso faz sentido. Faz! Porque quem pregou esta hermenêutica foi Jesus. Alguns dos fariseus, Mateus 12, 38, disseram, mestre, nós queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. E ele está aqui. Ele veio a este culto, remai, jergue na suia. Ele está aqui dizendo, eu acalmo o mar, 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 eu acalmo o mar. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo-lhes sacrifícios e fazendo-lhes votos. Profeta no mar, culto no barco. Porque profetas em desobediência perturbam até os cultos. Mas aquele que se entrega por nós, a entrega dele aciona o nosso culto. A entrega dele nos conduz ao culto. Vem peixe, engole Jonas, engole mas não mastiga, engole mas não deglute, engole mas não execra. Ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eu abro um parênteses para dizer que foi mais fácil fazer o peixe cumprir a missão dele do que fazer o profeta cumprir a sua. Jonas orou de dentro do ventre do peixe.
Deus não disse nenhuma palavra com Jonas, porque Deus costuma falar primeiro com quem obedece primeiro. Deus mandou o peixe vomitar Jonas em terra seca. Liberdade humana. Eu vou se eu quiser. Soberania divina. Eu vou fazer você querer. Liberdade humana. Você escolhe se vai chegar de navio ou de estômago de peixe. Liberdade humana, você quem escolhe se vai chegar com a roupa passada ou mastigado. Liberdade humana, é você quem escolhe se vai chegar limpinho, perfumado ou babado, porque a soberania divina está dizendo: você vai chegar no teu destino. Olhe para mim. Vocês estão numa igreja que eu tenho certeza que vocês ouvem a palavra constantemente. Eu já percebi. Os ninivitas só tinham um pregador. Qual o nome dele? E Jonas não queria pregar para eles. Nós recebemos semanalmente em nossas igrejas pregadores apaixonados. Gente que ama pregar. Pastor Daniel, enquanto eu estou pregando aqui, eu estou detectando onde estão os pregadores aqui. Sabe disso? Eles olham diferente para mim. Os olhos deles estão brilhando. Se eles pudessem, eles vinham aqui e me faziam de Raik. Eles iam pegar o outro microfone para pregar comigo. Porque eles são apaixonados. Cada palavra dita, outras nascem simultaneamente na mente deles. Enquanto Helena Raquel está falando isso, eu penso que eu poderia falar isso e aquilo. Nós nunca tivemos tantas pessoas apaixonadas pela possibilidade de pregar a palavra. Os ninivitas só tinham um pregador aborrecido. Estou aqui porque não tem outro jeito. Mas quando ele começou a pregar, eu não fiz mais do que minha obrigação, mas eu li alguns livros antes de preparar esse esboço. Jonas não. Jonas só tinha um parágrafo de mensagem. Andava pelas ruas chateado, gritando aquilo. Se não se converter, vai morrer todo mundo. Afinal, você lembra, eu disse, ele não foi pregar a eles, foi pregar contra eles. Mas nem tudo é sobre quem prega. Muito é sobre quem ouve. Um pregador desanimado, uma mensagem de um parágrafo, e nenhuma cruzada no mundo se tem notícia de um número simultâneo de decisões em prol de uma mensagem pregada como aquela. Uma cidade inteira coberta de pano de saco, porque o mensageiro pode ser débil, o mensageiro pode ser cansado, o mensageiro pode ser desmotivado, mas a mensagem é maior do que o mensageiro. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para te entregar esta noite. O Espírito de Deus é maior do que a tua fraqueza. O Espírito de Deus é maior do que o teu medo. O Espírito de Deus é maior do que os teus últimos fracassos. O Espírito de Deus é maior do que a tua dificuldade de dicção. Ele está dizendo: abre a boca e fale. Abre a boca e fale. Abre a boca e fale. Abre a boca e fale.
E nós? E nós? E nós? Ar-condicionado, cadeira acolchoada, gente crente do nosso lado, gente bonita do nosso lado. Dá uma olhada como esse crente é elegante que está aí do seu lado. Com muito carinho, pastor Daniel, pastora, igreja, vocês são lindos. Estou falando de forma genérica, incluindo nós como igreja desse tempo. Algumas vezes nos comportamos como um cliente em um restaurante, folheando um cardápio. Eu gosto desse pregador. Eu não gosto desse. Eu gosto daquele culto. Eu não gosto daquele. Eu gosto quando é aquele ministro de louvor. Não gosto quando é aquele. Não é nada contra ele. Eu não me identifico com ele. Cento e 120 mil conversões. Nosso problema não são os pregadores. Nosso problema não são os ministros de louvor. Nosso problema não é o som, a mídia. Não. Com que coração você está recebendo a mensagem? Cento e 120 mil pessoas. Neste capítulo ocorreram tantas conversões à mensagem, ok? Eu sei que o contexto não é mensagem do evangelho, mas conversões à mensagem, como não houve em nenhum lugar no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Nem no Novo, no dia de Pentecostes. Jonas entrou na cidade, caminhou por ela um dia inteiro. Não precisou usar 3 dias. 3 dias era o diâmetro da cidade. Quando você começar a fazer o que Deus quer que você faça, você vai perceber que é mais fácil fazer do que não fazer. Porque fugindo 3 dias no ventre do peixe, pregando em um dia, ele concluiu a mensagem. Está te dando um trabalhão fugir, né? Eu não tive trabalho nenhum para chegar aqui hoje, tranquilo. Agora, se eu tentasse fugir, ia dar trabalho demais. Ele dizia: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. A palavra que tem o melhor correspondente aqui, eu começo a concluir, é: Nínive será revirada. Esta mensagem de impacto, uma palavra profética na boca da igreja pode revirar uma cidade inteira. Levante a mão, você que é membro desta igreja, porque eu vou entregar uma palavra com ordem de Deus esta noite. Franca será revirada. Qual bairro que a igreja está? Vera Cruz 2. Vera Cruz 2 será revirada. Eu não disse destruída, eu disse revirada. É gente voltando para o lugar, é gente saindo do lugar que estava, é gente que estava perdendo, ganhando, gente que pensou que estava ganhando, agora vai perder para ganhar. Deus está revirando a cidade. Por 30 segundos só glorifique a Deus, porque Deus está levantando uma comissão de mensageiros aqui. Deus está levantando uma comissão de profetas aqui.
Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Versículo de número 5. Alguns teólogos se debatem com esta verdade, mas é a verdade. Os ninivitas creram em Deus, creram em Deus. Jejum, pano de saco. Conhece pano de saco? Então, não precisa fazer uma roupa de pano de saco para você. Não é sobre isso, tá? Pano de saco era uma roupa rude e desconfortável. Apontava para um processo de humilhação óbvio, mas qual era o grande desafio? Usar sobre o corpo algo rude e desconfortável. O verdadeiro arrependimento nos coloca em um lugar de desconforto. Você já não consegue se sentir bem em falar do jeito que falava, em agir do jeito que agia, em mentir do jeito que mentia, em andar do jeito que andava. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação, se você quiser sublinhar isso no capítulo 4, no versículo 6, capítulo 3, versículo 6, eu acho que é fundamental que sublinhe. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que aconteceu na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real e se vestiu de pano de saco também, e sentou-se sobre as cinzas, enquanto Jonas se levanta para fugir. Um recém-convertido se levanta para se humilhar. Você sabe por que no processo de humilhação as pessoas sentavam em cinzas? Posso te explicar? Quando alguém senta em cinzas, está dizendo: eu admito que eu merecia ser queimado, mas por causa, agora vem para cá, redobra, do profeta que se deixou lançar de dentro do barco, se entregou por mim, eu que ia ser queimado, não sou mais queimado. Eu que ia experimentar a ira de Deus, agora estou experimentando a graça de Deus. Versículo 10. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Aceite o sacrifício. Sentenças serão revogadas. Eles se converteram, ouvindo um pregador que não queria pregar, enquanto nós ouvimos pregadores apaixonados semanalmente. O pregador só pregava o juízo, mas nós ouvimos mensagens que revelam amor e graça. Eles ouviram um sermão que só tinha uma frase. Nós recebemos uma carta de amor inteira. Seremos melhor do que os ninivitas ou perderemos para eles? Fique de pé em nome de Jesus.
Eu gostaria de sintetizar tudo que eu disse em uma frase que eu julgo muito importante para pessoas que chegaram aqui esta noite, que vieram trazidas pelo Espírito de Deus para esse momento. Eu gostaria que você dissesse à pessoa que está ao seu lado: não pule do barco. Jesus se sacrificou por você. Não vai haver desistência. Pastores, não vai haver suicídio. Não vai haver divórcio. Porque a dureza do seu coração está sendo quebrada pela compaixão que Cristo demonstrou por você. Pessoas estão se reposicionando no seu lugar agora, porque elas estão entendendo: se Jesus fez isso por mim, eu não posso desistir agora.